Nessa aula eu quero te ensinar a criar platôs, muros de contenção e taludes utilizando um fluxo profissional e organizado, isso dentro do Revit 2026, tá? O mesmo fluxo que eu vou te mostrar aqui vai funcionar desde o Revit 2024 para frente. A ferramenta de topografia modificou muito, adicionou vários detalhes, mas eu quero descomplicar esse processo aqui para vocês e aqui no final dessa aula você com certeza vai estar conseguindo desenvolver aí as topografias que você precisar, beleza? Bora pra cima, é o seguinte, vou excluir isso daqui. O que a gente vai fazer é a topografia desse projeto aqui, tá? Vamos lá, depois que a gente clica aqui em massa e terreno, agora na versão desde a 2024 para cá, a gente tem um sólido topográfico, tá? Que é literalmente uma ferramenta sólida, né, com volume e tudo mais, tá? Aqui dentro dessa tipologia da pradaria, eu vou clicar aqui em editar tipo e entrar aqui na estrutura. Perceba que dentro dessa estrutura eu tenho aqui uma camada de grama, eu tenho uma camada aqui de areia, uma camada de terra, né? Eu preciso que aqui minhas camadas eu tenha uma espessura suficiente para a movimentação de terra que eu preciso ter ali, né? Lógico que você vai ter o levantamento, o plano altimétrico e tudo mais. Mas para que você modifique esse terreno, né, do ponto mais baixo ao ponto mais alto, isso daqui precisa estar coberto, né, da parte aqui de uma espessura suficiente para você conseguir descer. Então eu coloquei aqui 6 metros, né, porque se eu colocasse 1 metro eu poderia descer só até 1 metro. Então eu coloquei aqui 6 metros para eu ter uma espessura suficiente para eu conseguir movimentar bem minha terra aqui, tá? E aqui ó, eu vou desenhar aqui no nível da calçada. Então digamos que meu terreno seja... Eu vou só fazer isso aqui no 3D, um terreno bem grande, porque essa casa é como se estivesse na mata, tá? Então, ó, a gente tem aqui no nível da calçada, isso daqui é um terreno bem grande. Mas lógico, você tem que seguir o plano altimétrico aí do seu projeto, tá bom? E aí é o seguinte, o que acontece? Nessa ferramenta de sólido topográfico, você agora vai vir aqui no edição de forma, e aqui você vai modificando como você achar melhor. Quando você clica aqui em modificar subelementos, eu posso clicar aqui nessa aresta e aqui definir que essa aresta aqui ela vai ter, sei lá, 5 metros de altura a partir do ponto zero do projeto, né? 5 metros de altura, então ela já subiu muito aqui, né? Digamos que seja 4 metros, tudo mais. E nessa aresta aqui eu tenho, por exemplo, uma cota de -2 ou -4, tá? E aí a gente tem um aclive aqui, tá bom? Aqui vou botar, sei lá, 6, não sei, ó, ele vai dar ali o erro como se estivesse entrando na parede, mas a gente corrige, 7, por exemplo, ó. E aí já fica assim, beleza? E lembrando que eu posso clicar aqui, modificar subelemento e subir também cada ponta, e não só, eu posso subir até no olho aqui, eu posso subir aqui, posso descer aqui, por exemplo, tá? E aí ele vai se adaptando ali. Eu achei que ficou muito boa essa ferramenta, tá? Assim, eu preferi ainda o sólido topográfico. É bem diferente, mas assim, facilita muito depois que você pega as mãos. Então vem comigo, é o seguinte, ó, vou subir um pouquinho aqui só para vocês entenderem. E agora eu vou entrar aqui em planta, ó, e é o seguinte, agora para a gente fazer nossas curvas de nível, aqui eu vou ter que clicar nesse meu terreno, vir aqui em adicionar linha divisória, eu vou ativar aqui a opção de cadeia para a gente fazer a curva por um todo, né, completa, e aí eu vou usar essa segunda opção aqui, porque aqui a gente tem uma cota como se fosse relativa, né, ao longo da superfície, né, e eu tenho aqui uma cota absoluta, então vou usar aqui a absoluta, e essa absoluta aqui eu posso até selecionar qual a base dela, né? Se vai ser o ponto base do projeto, se vai ser o nível que eu tô, que no caso seria o térreo, né? Eu vou até entrar na calçada, acho que faz mais sentido. Então eu vou ativar aqui a cadeia e eu vou colocar aqui o absoluto, ó, e eu vou usar aqui o ponto base do projeto mesmo, o zero do projeto. Tá? E eu vou dizer que aqui eu vou fazer uma elevação de 2 metros, por exemplo. E aí eu vou ativar aqui um cadeia, né? Ó, ativou aqui a cadeia. E aí eu vou clicando, ó, para ir fazendo essa curva de nível que tem 2 metros de cota. E eu vou colocar, por exemplo, aqui. Se eu entrar aqui no meu 3D, eu percebo que do lado da minha casa, se eu clicar aqui e clicar em modificar subelementos, agora eu tenho essa curva de nível aqui, que em toda ela eu tenho 2 metros de altura, beleza? E aí é legal que agora você pode clicar nesses pontos que foram criados e, ó, modificar eles com uma facilidade gigantesca, ó. Da mesma forma, se eu quisesse fazer ali na minha casa, adicionar uma linha divisória e colocasse aqui na elevação de... vamos, no relativo ali aqui teria 50 centímetros, né, de altura. Eu colocasse aqui, ó, do lado da minha casa, ó, 50 centímetros. Eu sei que essa cota aqui eu tenho a garantia
de que ela vai ter 50 centímetros de altura. Então se eu clicar e modificar, ó, perceba que aqui eu tenho garantia de que tudo tá a 50 centímetros. Aí, digamos que nessa parte da casa eu queira adicionar uma que vai ficar a 50 também, né? Sei lá, digamos daqui pra cá, ó. Eu garanto que essa linha aqui em específico vai ter 50 centímetros de altura também. Beleza? E aí você vai moldando seu terreno, lógico, você tem que seguir a sua curva de nível. Mas é bem legal que depois que está criado, você pode simplesmente vir aqui, ó, e modificar, né? Modificar esse daqui, descer ou subir, como você quiser, ó. Se você quiser subir, você consegue modificar isso com uma facilidade gigantesca. Daniel, beleza, mas agora minha casa está sendo comida por esse terreno, né? Tá sendo consumida ali por esse solo. Como é que resolve? E é muito simples, tá? Agora é o seguinte, eu vou mostrar duas formas de fazer isso, porque essa foi uma adição da ferramenta 2026, né? Talvez você esteja com a 2024. Aí você vai ter que usar outra forma. Na 2026 adicionaram aqui o escavar. Pediram muito porque tiraram a plataforma de construção. E aí o escavar, cara, facilitou muito. Você só clica aqui e clica onde tem um piso, ó. Então eu clico onde tem um piso. Agora, na hora que eu entrar na minha ferramenta topografia, né? Se eu clicar aqui no óculos e isolar esse elemento, ou usar o atalho HI, perceba que ele corta exatamente, ó, aquele ponto ali da casa que tem um piso e faz esse recorte mesmo na minha faz esse recorte aqui na minha topografia, tá? Então facilita muito o processo usar a ferramenta de escavação, ok? Mas se você tiver na ferramenta, inclusive até aqui, ó, você poderia usar aqui, ó, escavar, clica nesse piso, ó, ele recorta assim. Beleza? Se você não tiver na ferramenta do Revit 2026, como é que você faria? É simples também, tá? Você simplesmente vinha aqui em modificar, usava aqui o dividir elemento, ou atalho SL de slice. Aí essa canetinha aqui da quebrada, tudo que você clica aqui, ela corta a parede, linha, tudo. Então eu vou só clicar aqui no meu terreno, e aí eu vou dizer que ele vai cortar nesse espaço aqui, ó, e dou um OK. Onde eu selecionei, ele faz um recorte, ele divide o meu terreno. Então eu poderia agora clicar nesse ponto que ele dividiu e deletava. Então fazer esse recorte ali onde estava a casa, deletava e ele faz esse recorte também, tá? Funciona igual, tá bom? Acho que é uma das formas mais fáceis de você recortar ali seu terreno também, ok? E pra gente fazer um muro de contenção que é diferente, né? Digamos que você queira fazer um muro em que o terreno ele comece alto da parte externa da parede, da parte interna da parede o terreno desça. Então a gente não quer recortar apenas, a gente quer que tenha essa diferença de nível de uma parede para outra. Para isso, a gente tem que fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui um muro, né? Um muro de 25, por exemplo. Vou colocar o nível dele aqui com 5 metros de altura, só pra gente garantir que vai conseguir ver ele direitinho, ó. Digamos que esse seja o muro, ó. Pegar assim, ó. Tá, ó, ele tá ali dentro, mas eu vou só subir aqui a altura dele pra 7 metros, ó, pra gente ver ele direitinho, ó. Subir aqui. Tá, beleza. Ó, digamos que a gente queira que essa parte interna aqui, ela seja mais baixa. Então eu vou vir aqui na calçada, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu terreno, vir adicionar a linha divisória e agora eu vou utilizar aqui o ao longo da superfície, tá? E eu vou deixar do jeito que tá, porque eu tô literalmente agora só adicionando a linha. Eu não tô modificando nada, eu não tô mexendo em nada nas cotas que essa linha tem. Tá, eu tô literalmente só adicionando uma linha. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou adicionar a linha divisória, clicar nesse ponto, ativar a cadeia, né? Esse primeiro ponto. E vou, de novo, adicionar agora uma linha na parte interna do meu muro de contenção, ok? Então, bora lá. Eu vou clicar aqui, beleza? Então, pronto. Agora, perceba que não mudou em nada a minha topografia. Eu só adicionei aqueles pontos de controle, tá? E agora eu venho aqui em clicar em modificar subelementos. E aí nessa parte aqui interna, ó, se ela tá com a cota de 5,70, ó, digamos que posso modificar o elemento até nesse ponto aqui. Se eu tô com 5,19, digamos que eu quero descer isso aqui 2 metros, então isso aqui vai ter 3,19. Tá? E eu vou até copiar essa cota aqui. E essa mesma cota vai ser a cota para esse ponto aqui também, ó. E vai ser a mesma cota para esse ponto aqui também. Perceba que agora, se eu clicar aqui nesses muros e ocultar, perceba que agora eu tenho um muro de contenção perfeito, né? Eu posso até colocar aqui no sombreado para você entender melhor. Eu tenho um muro de contenção perfeito, que na parte externa ele tá alto, na parte interna ele desceu.
Beleza? Então, basicamente é assim que você vai fazendo ali seus muros de contenções e taludes, né? Ó, perceba que agora eu tenho um talude aqui interno. Perceba que até agora eu gerei aqui um platô aqui no meio, né? Eu gerei um platô aqui no meio. Se eu vim aqui em anotar e clicar aqui em elevação de ponto, eu consigo até ver que tá todos aqui no meio, ó, com o mesmo ponto de elevação. Aí ele vai descendo e tudo mais. Tá, mas aqui no meio ó, tá tudo certinho. Beleza? Então, galera, basicamente é isso aqui. Inclusive, se você quiser fazer um muro de contenção bonitinho, você poderia modificar, ó, descer aqui de um lado, ó, remover restrição. Posso descer aqui, eu seleciono essas duas linhas ao mesmo tempo, ó. Beleza? Clico duas vezes. Se você não estiver conseguindo clicar em cima, assim, do jeito que eu tô fazendo, é só ativar esse botão aqui de baixo, ó, selecionar elementos por face. Aí você consegue clicar duas vezes e editar. Beleza? Ao selecionar essas duas linhas ao mesmo tempo, e eu desço, ó, só essa ponta. Removo as restrições, seleciono essas duas linhas ao mesmo tempo e eu desço só essa ponta. Ó. E aí, ó. Olha isso, a gente consegue fazer aí um muro de contenção muito top, aí com a facilidade gigantesca. Beleza? Então, galera, basicamente é assim que você vai modificando, fazendo taludes, muros de contenções. Assim você vai adicionando esses pontos de controle, vai usando aqui o ponto, a linha divisória e modificando esses elementos para encaixar como você precisar aí no seu terreno, beleza? Se isso daqui que eu te mostrei já te ajudou, cara, vai embaixo e clica no like, tá? É uma coisa tão rápida que você faz que ajuda muita gente a alcançar mais pessoas, tá bom? E é o seguinte, eu quero te mostrar ainda algumas coisinhas aqui que vai te ajudar muito. Que, por exemplo, uma coisa que você provavelmente vai precisar muito é simplificar aqui essas curvas de nível, né, que ele cria automaticamente. Perceba que ele já veio aqui fazendo várias curvas, né? Você poderia clicar, vir aqui em editar tipo e aqui em exibição de curva de nível e editar, você consegue modificar aqui os intervalos, ó. Perceba que a gente vai ter curvas de nível principal e secundárias, né? Essas curvas de nível principais e secundárias, essa diferença, né? A gente tem ainda outras aqui que são linhas diferentes. Então a principal vai ser uma linha mais grossa, né? Mais espessa, a secundária vai ser menos espessa e tudo mais. Você vai definindo como você achar melhor. Você poderia colocar um intervalo de 2 e a secundária você colocar um intervalo de 1 metro, e aí você define como você achar melhor. Aí vai ficar mais simplificado essa curva de nível, como você precisar ali dentro da sua topografia. E aí, ó, a espessura dessas linhas a gente não tá vendo porque tá aqui com linhas finas ativadas, mas é só tirar aqui as linhas finas, você vai ver que as principais elas vão estar mais espessas e as secundárias mais simplificadas, tá bom? Outra coisa muito legal é que você pode clicar aqui nesse solo topográfico e ver aqui o volume de escavação. Então a gente consegue ver o volume de escavação dos pontos que nós cortamos com os pisos, né? Ó, com aqueles pisos que foram cortados, tá? E outra coisa legal também é que você pode vir em Master Terreno, abrir as opções aqui de modelar terreno e ativar o sombreamento suave. Olha isso aqui, ele vai deixar um pouco mais pesado, mas cara, fica muito legal, fica mais bonito, né, de você representar ali essas curvas de nível do seu projeto. Beleza? Eu tô aqui no sombreado, né? No cores consistentes não dá pra ver, mas no sombreado fica, ó, bem da hora. Outra coisa que eu acho que vai te ajudar muito, eu já tava quase esquecendo de passar aqui, é o seguinte: às vezes você precisa representar o seu terreno não apenas no ponto relativo dele à calçada. Às vezes você quer representar o seu terreno do ponto da altura com o nível do mar, né? Então como é que você faz isso? Tá? Então, digamos que a gente queira aqui vou só duplicar essa vista do 3D e aqui eu vou travar essa em específico, ó, que a gente está mexendo, e aí você vem aqui em anotar e aqui na elevação de ponto, ó, eu vou usar essa daqui mesmo, tá? Vou só tirar aqui a chamada de detalhe, né? Em versões mais antigas vai estar aqui embaixo a chamada de detalhe. Aí você só vai clicando e colocando aqui as elevações nesses pontos, ó, do projeto. Perceba que a gente já consegue inserir ali rapidamente os pontos de elevação aqui do projeto, né? Serem pontos aleatórios. Mas aí vamos lá, como é que a gente coloca isso com base no nível do mar, tá? É o seguinte, vamos lá, digamos que nosso térreo está aqui a 0,50 do nível da calçada, né? Então eu vou vir aqui agora em gerenciar, vou vir aqui em coordenadas e vou clicar aqui, especificar coordenadas no ponto. Aí eu clico aqui no térreo, tá? E aí digamos que essa elevação que seria o térreo seja a 100 metros e 50 centímetros ali da calça, 100,5, né?
como se fosse a casa, né? O nível da calçada tivesse a 100 metros de altura do nível do mar. Então eu vou dar um ok, ok, e fechou. Daniel, não mudou nada. Calma. Agora eu vou vir aqui nesse meu 3D, ó, e perceba que tá essa cota de 2.53, né? Vou vir aqui no editar tipo, vou duplicar e vou colocar assim, ó, nível do mar. Nível do mar, ok? E aí, a gente vai usar agora, tá aqui, ponto base do projeto, e eu vou usar agora ponto do levantamento topográfico e vou dar um ok. Perceba que agora foi para 102,53, né? E eu dupliquei, né? As outras continuam sendo aquele alvo projeto. Se eu colocar nível do mar, ele vai lá para o nível do mar, beleza? Ele se referencia direitinho. Da mesma forma, é aqui as elevações. Espera aí que meu mouse descarregou. Só descarrega quando a gente mais precisa. Vai, voltou. Ó, nas elevações aqui é a mesma coisa. Você pode clicar aqui em uma elevação. Muita gente nunca nem sabia que isso era possível. Simplesmente, ó, você vem aqui na editar tipo e da mesma forma tem aqui base da elevação. Tá na base do projeto, você pode botar a base do levantamento topográfico. Aí vai ficar tudo, ó, referenciado a nível do mar. Beleza? Então, se de alguma forma essa aula te ajudou, clica no like aqui embaixo, ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas. Nós temos essa missão de ensinar as melhores tecnologias de mercado e a gente, com a tua ajuda, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, tá? E aí deixa um comentário, Daniel, eu quero aprender tal coisa. Deixa aí um comentário que eu leio todos os comentários e eu vou fazer aulas com base naquilo que vocês estão me pedindo, tá bom? E aí segue a Escola Santorini para vocês aprenderem as dicas mais brabas de Revit do país. E eu te vejo na próxima aula.